Amém? Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 3, o verso a partir do 8. Diz assim, ó. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quero falar sobre esse trechinho, eu vou ler de novo. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Vou ler novamente. Diz assim: Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Eu quero falar sobre esse tempo de espera. A palavra de Deus diz aqui que o Senhor, ele não tarda naquilo que ele promete para nós. Essa passagem aqui de 2 Pedro, capítulo 3, ele está falando sobre a vinda do Senhor, aonde alguns perguntam, boa noite, Rai, aonde alguns perguntam, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Sabe quando você está passando aquela situação difícil, que todos nós nesse mundo passamos, e as pessoas olham para você, cristão, e diz para você, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus na hora da tua dificuldade? Cadê o seu Deus na hora da tribulação? Cadê o Deus que você serve? Né? Aí aqui está dizendo sobre a vinda de Cristo, que Deus tem um tempo determinado para chegar, ele só não voltou ainda, por quê? Porque ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Para nós, para mim o Senhor podia voltar hoje, né? Tem muitos cristãos, nós cristãos ansiamos pela vinda de Cristo, ansiamos pela volta de Cristo. Mas o Senhor tem o tempo dele para cumprir essa promessa, porque ele quer que muitos ainda, que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados. Então ele está meio que dando tempo para que as pessoas venham se arrepender e venham ter esse encontro com ele, para ele voltar. O mesmo acontece quando a gente quer uma bênção. Boa noite, Neia. Boa noite, Giane. Boa noite, José Vitor. É Isabel, né? É a Isabel que tá aqui. Boa noite, Isabel. Deus abençoe vocês. É isso aí, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes, nós queremos tanto uma coisa, nós queremos tanto uma bênção, nós lutamos tanto por algo e parece que isso que a gente tanto quer tá demorando tanto para chegar, né? Eu acredito que todos nós já tivemos essa sensação de que, nossa, por que Deus não faz isso por mim? Por que isso não acontece no meu tempo, do meu jeito, na minha hora? Não é verdade? Quantas vezes nós já não questionamos dessa forma? Quantas vezes a gente já não se descabelou pensando, Senhor, eu preciso disso para ontem, né? A gente tem pressa naquilo que a gente quer. A gente tem pressa. Mas a gente tem que entender que entre a promessa de Deus e o cumprimento dela existe um processo. Deus te prometeu tantas coisas, a palavra do Senhor é cheia de promessas para as nossas vidas. E a gente aguarda, anseia para que essas promessas venham se cumprir em nossas vidas. E muitas vezes questionamos com relação, por exemplo, à salvação da família. Senhor, tua palavra diz que o Senhor quer que todos sejam salvos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a minha família não se converte, não quer saber de Jesus. Meu Deus, cadê? Converte meu marido, converte os meus filhos, converte os meus irmãos. Ou aquela pessoa que de repente está ansiando por uma bênção financeira. Senhor, eu preciso, me ajuda, eu preciso alcançar. Nós temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. E entre a promessa e o cumprimento dela existe um caminho. Esse caminho se chama o processo. Esse período de espera produz em nós grandes resultados que trazem para nós experiências,
que trazem para nós, que moldam o nosso caráter. Muitas vezes nós não recebemos aquilo no momento exato que nós queremos, que nós tanto ansiamos, porque não temos maturidade, vamos dizer assim. Não temos maturidade, não estamos prontos para receber aquilo naquela hora, naquele momento. A espera, ela não é um sinal de derrota ou falta de fé, né? A espera nos amadurece para que possamos receber o que o Senhor tem para nós. Um detalhe aqui de alguém que não soube esperar e que deu ruim no negócio. O não esperar e o antecipar as coisas, querer antecipar as coisas, traz consequências e consequências ruins. Um exemplo de alguém que quis antecipar as coisas foi o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha uma herança a receber do seu pai, da sua família, quando eles viessem a falecer. Nós recebemos herança, né, no falecimento do familiar, do parente. Com eles em vida, a gente pode desfrutar dessa bênção junto com eles. Mas eu não posso tomar posse de uma herança com eles em vida. Para mim, sabe? Aquela coisa é meu, eu quero. Eu não posso antecipar isso. O filho pródigo quis antecipar. O filho pródigo, ele antecipou essa herança. E ao antecipar essa herança, ele demonstrou total despreparo. Ele não estava preparado para receber aquela herança. Ele não tinha maturidade, ele não tinha experiência, ele não tinha nem caráter. Sabe? Ele não tinha uma coisa assim ele não estava pronto para receber aquela herança. E as atitudes dele demonstrou isso. Por quê? Qual foi o fim dele? O resultado dessa antecipação. Ele gastou todo o dinheiro com besteira. Ele gastou todo o dinheiro com aquilo que não precisava, com aquilo que não tinha necessidade. Ele gastou o dinheiro com aquilo que era pecaminoso, né? E acabou. Chegou uma hora que o dinheiro dele acabou. Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a sua moral, ele perdeu a sua dignidade. Por quê? Porque ele quis antecipar um processo qual ele não estava preparado para receber. Ele não tinha a estrutura para receber todo aquele dinheiro em mãos. Ele não tinha cabeça para receber todo aquele dinheiro, toda aquela bênção, toda aquela herança. Ele não tinha estrutura para isso. Mas ele quis antecipar, irmãos. E quando a gente antecipa uma promessa, quando a gente antecipa algo que não é o tempo para acontecer, as consequências são ruins. Não vão ser proveitosas como seriam se a gente recebesse aquela bênção no momento certo, na hora certa, do jeito certo, sabe? Durante esse processo, a gente precisa confiar. A gente precisa aprender a esperar. É como a Bíblia aqui diz, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Né? A Bíblia diz aqui, ó, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, é diferente do nosso tempo. E quem é o dono do tempo? É o Senhor. É Ele que sabe o tempo certo, é Ele que nos conhece. Antes mesmo da gente falar, Ele já sabe o que a gente vai falar. Antes mesmo do desejo do nosso coração, Ele conhece a intenção, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece tudo em nós. Eu tô lendo aqui 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Então, ele sabe o tempo, ele sabe o modo, ele conhece, ele sabe se a gente está preparado para aquilo ou não. E às vezes a gente fica como aquele filho teimoso, né? Eu quero. Não é errado você pedir querendo, você orar, né? Querendo, pedindo a Deus aquilo que você quer. Não é errado você insistir em algo até que Deus revele para você se realmente, primeiro, é da vontade dele que isso se realize ou não, ou se é o tempo ainda para que isso se realize ou não. Se não é da vontade, então a gente tem que descartar 100%. Não é da vontade de Deus, que eu faça isso, que eu faça aquilo outro. Tudo a gente precisa consultar o Senhor, porque Ele conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. Mas se a gente, ainda que a palavra de Deus esteja nos prometendo algo, como por exemplo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é promessa de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. É promessa de Deus.
Mas qual que é o tempo? Eu quero para ontem. Eu queria que todos os meus familiares estivessem salvos na presença de Deus. Eu queria que todos estivessem bem financeiramente, todos com saúde. Eu queria que todos, e com certeza você também. Mas não depende só de mim, né? Existe um tempo, e talvez durante esse tempo os meus familiares precisam amadurecer. Durante esse tempo, eles precisam amadurecer, eles precisam crescer, eles precisam se entregar. Alguma coisa precisa acontecer durante esse processo para que verdadeiramente eles venham se arrepender e essa promessa de ser salvo toda a minha casa aconteça. A gente precisa respeitar o tempo e confiar no processo e ficar firme, não desistir até o fim, permanecer. Em nome de Jesus. Eu quero falar para você de um exemplo, Davi, por exemplo. Davi, quando ele foi ungido rei, até ele sentar no trono, até ele alcançar essa bênção, até ele tomar posse desse reinado, existe um processo muito grande. Ele foi ungido rei quando ele era garoto, né? A Bíblia diz que ele era o caçula, o menor da casa, ele apacentava as ovelhas do pai. Os irmãos já eram adultos, né? Já eram jovens, já eram de guerra. E quando Samuel chegou lá para ungir, ele até achou, pô, eu vou pegar um que é preparado, vou ungir um que já está preparado, pronto, aos olhos do homem, né? Aos olhos humanos. E Deus foi falando esse não, esse não, esse não, foi passando todos os filhos, até que Samuel perguntou, cadê? Só tem esses filhos? Boa noite, Marta. Não tem mais? E aí o pai falou, tem o menor, o caçula que tá lá apacentando as ovelhas. Samuel falou, então traz ele pra cá, porque eu não vou sair daqui enquanto eu não o conhecer. E quando ele se apresentou, Deus testificou no coração do profeta e falou, é esse. Esse é aquele que você vai ungir. O óleo desceu sobre a cabeça de Davi, mas o tempo para que ele ocupasse o trono de rei, teve todo um processo, foi longo, não foi uma coisa do dia para a noite. Durante esse tempo, durante esse processo, ele foi perseguido, né? Ele passou por muitas batalhas, ele passou por muitas coisas e todo esse processo foi fundamental para ele alcançar o trono, com a cabeça e a maturidade de Deus. Imagina se ele assumisse o reinado ali enquanto era garoto. Boa noite, Cláudia. Garoto, ele não tinha estrutura nenhuma. Talvez não teria sabedoria naquele momento, a maturidade naquele momento para se assentar no trono e reinar aquele povo todo. Mas Deus já queria ele, Deus já olhava por ele e já tinha dado a promessa para ele, sabe? Deus já tinha colocado no coração, esse aqui é aquele que eu quero como rei, é aquele que vai reinar sobre o povo de Israel, é ele que vai à frente das guerras, é ele que vai conduzir isso aqui, é ele. Só que até ele tomar posse disso, houve um tempo, gente. E não é porque nós temos uma promessa, nós recebemos uma promessa de Deus, que nós vamos alcançar com facilidade, que nós vamos alcançar com rapidez. Não. Todos temos promessas, todos temos a presença, nós cristãos que estamos ali na presença do Senhor, temos Ele como referencial, usamos o nome de Jesus para combater o bom combate. Boa noite, Denise. Mas Deus nunca nos prometeu facilidade. Nós não estamos imunes a lutas, a guerras, a tribulações, a batalhas. Nós não estamos imunes porque recebemos uma promessa. Outra pessoa que a gente pode se espelhar, José. Gente, José começou a ter sonhos. Deus falava com ele através de sonhos, né? É uma forma do Senhor falar com você também através de sonhos. Ele teve sonhos e ele sonhou que ele um dia estaria onde ele chegou, né? Mas até ele chegar ali no Egito, até a promessa se cumprir, até ele ser o bambambam do negócio, ele passou por muitos processos e processos dolorosos.
Mas todo esse processo só fortaleceu José, só amadureceu, só formou o caráter de José, sabe? E nós precisamos disso. Boa noite, Gi. Deus abençoe Flaviana Nogueira. Deus abençoe a vida de todos vocês. José, ele passou por muitos processos e talvez se Deus falasse para ele, olha, eu vou te colocar como cara ali no Egito, você vai salvar todo aquele povo. Se Deus falasse, mas para que você chegue ali, durante o processo você vai sofrer, você vai passar por injúrias, você vai ser preso, você vai ser caluniado. Talvez ele falasse, não, então não quero não. Quero não. E olha, isso vai demorar um tempo, hein? Até você alcançar essa promessa vai demorar um tempo. Talvez ele fosse falar, não, eu não quero, porque ninguém gosta de sofrer. Boa noite, Dorival. Ninguém gosta de sofrer, né? Nós não queremos passar por processos dolorosos, mas às vezes é necessário passar. É necessário passar. Cada processo... Imagina se a gente fica como aquele filho mimado, que tudo que pede pro pai, o pai vai lá e dá. Tudo pede pro pai, o pai vai lá e dá. O filho não cresce, o filho não amadurece, o filho não aprende a dar valor nas coisas. Quando a gente conquista algo com dificuldade, com luta, a gente valoriza muito mais. Tem aquele ditado que diz que aquilo que vem fácil vai embora fácil. Aquilo que vem fácil vai fácil. Porque as pessoas, quando recebem algo com tanta facilidade, às vezes elas não valorizam aquilo que ela recebeu. Então, a gente precisa passar pelos processos para valorizar. Durante o processo é tempo de se apegar com Deus, é tempo de se achegar a Deus. Tem pessoas que, por achar que é tudo muito fácil, elas não valorizam a presença de Deus. As pessoas que recebem, algumas pessoas, os filhos mimados, né, que recebem as coisas como de mão beijada, normalmente se afastam. Elas não valorizam, então elas se afastam. E no momento de dor, é no momento onde a gente mais procura se apegar a Deus, é no momento onde a gente procura estar mais próximo de Deus. E até pra gente, depois que receber a promessa, depois que receber a bênção, não crescer o nariz, sabe? E se afastar depois. Eu e o pastor Marlon passamos por uma igreja em que... estávamos fazendo a obra de Deus lá e de repente chegou um irmão, a paz, Kênia, boa noite Isa. Chegou um irmão, estava passando por um processo, acho que era depressão, tava mal, tava muito mal. E aí ele chegou na igreja e a gente com todo o cuidado, né, oramos por ele, o pastor orou por ele, a palavra foi pregada, ele foi liberto e foi até num tempo rápido. E depois que ele se libertou, que ele ficou livre daquele mal, de repente ele sumiu da igreja. E uma vez a gente passeando de carro, indo, não sei se foi no mercado ou se foi durante o caminho, não me lembro exatamente. A gente encontrou esse irmão. E aí o pastor, irmão, tudo bem com o senhor? Como é que você tá? Faz tempo que eu não te vejo, o senhor não foi mais na igreja, né? Ficamos preocupados, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem, pastor, tá tudo bem. Mas você não foi mais na igreja, aconteceu alguma coisa? Não, pastor, eu fui para a igreja porque eu queria a minha libertação, eu não aguentava mais aquele mal sobre a minha vida. Agora eu tô bem, então não preciso mais ir na igreja. Boa noite, Alcineia. Olha a visão do cara. Eu tô bem, eu não preciso mais ir para a igreja. É aquela coisa da pessoa que ora para receber um emprego. Eu preciso trabalhar, eu preciso de emprego. Aí vai para a igreja, faz campanha, faz aquela coisa toda. Aí alcança a bênção. Alcança a promessa, começa a trabalhar, de repente some da igreja. Irmão, você sumiu da igreja, o que está acontecendo com você? Por que você sumiu da igreja? Pastor, Deus me abençoou, eu comecei a trabalhar e agora eu não tenho mais tempo para ir para a igreja. Não amadureceu em nada, não aprendeu nada, não valorizou a obra de Deus, sabe? Então, por isso que o processo entre a promessa e o cumprimento dela é muito importante. Boa noite, Ângela. É muito importante. A gente não pode desprezar o processo.
A gente não pode desanimar no meio do caminho, a gente não pode deixar para trás o processo e achar que não vai acontecer nunca, tá demorando demais. Não, Deus tem o tempo certo, Ele tem a medida certa, Ele tem a hora certa, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. É verdade, Ana Paula, infelizmente muitos agem assim até hoje. Até hoje. Então, por isso que às vezes o tempo para certas pessoas parece até longo demais, porque Deus conhece seu coração, irmão. Deus conhece o seu coração, Ele sabe se você tem estrutura para receber isso, para que a promessa se cumpra agora ou não. Ele sabe o tempo. E todo esse tempo molda o nosso caráter, firma a nossa confiança em Deus. A gente no meio de todo esse processo adquire experiências também para ajudar outras pessoas, porque também não é só pra gente, sabe? Aquela coisa de naquilo que você foi ferido, naquilo que você foi provado, e quando você é aprovado, você vai ajudar essas pessoas passar por esses mesmos processos que você passou. Então, com as nossas experiências, a gente acaba ajudando outras pessoas. A gente precisa acreditar no meio do caminho. A gente precisa permanecer dentro desse processo e confiar de que o tempo de Deus, o tempo da promessa se cumprir, vai chegar a nós. Vai chegar. É verdade, Tati. Muitos querem as bênçãos e não o abençoador. Exatamente. Exatamente. Gente, só que aquele que quer a bênção e não o abençoador, ele não permanece. É como o filho pródigo, ele quis aquela bênção, ele quis aquele dinheiro, o olho dele se cresceu, ele quis viver a vida dele, ele quis conhecer o mundo. Aparentemente, uma baita de uma herança caiu nas mãos dele, nossa, tô abençoado. Só que ele não estava preparado, ele não tinha estrutura. E essa bênção, essa herança, não durou na vida dele. E levou ele à falta de dinheiro, à perca da moral e dignidade, a ponto de passar fome e desejar comer comida de porcos. Por isso que a gente não pode antecipar as coisas. Eu quero aqui finalizar o exemplo falando de Abraão. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, né, de que ele teria filhos. Ele recebeu essa promessa do Senhor. Só que ele já se via velho, o tempo já havia passado para ele, a Sara também não era mais nenhuma mocinha, e aí ele quis tentar antecipar a bênção. Ele quis tentar dar um jeitinho pro Senhor e falar, vamos ajudar aqui então, já que teremos filho. A Sara foi lá e deu uma ideia mirabolante, que a princípio deu certo, né? Pega a minha serva, pega lá a nossa serva, se deita com ela e dela nascerá o nosso filho. Mas não era a promessa de Deus. Não era a promessa de Deus de uma serva dar um filho para Abraão. De Sara viria a promessa, o filho da promessa viria de Sara, mas Sara não entendeu esse tempo, já achava que estava tarde demais e quis antecipar as coisas e quis dar uma ajudinha para o Espírito Santo e vamos dar um jeito nisso e tal. E aí a Bíblia diz, eu anotei aqui para falar exatamente, em Gênesis 16, diz que Abrão tinha 86 anos quando Agar gerou Ismael. Isso em Gênesis capítulo 16, versículo 16. Aí em Gênesis capítulo 17, no versículo 1, diz que quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor apareceu novamente para ele, ou seja, depois de um período de 13 anos. A consequência, olha a consequência de Abrão ter dado ouvidos para Sara. Quando a serva gerou a Ismael, Abrão tinha 86 anos. Guarda esse número, 86. E quando Abrão tinha 99 anos, Deus se revela para ele, dá uma bronquinha de leve, ou seja, de 86 anos para 99 anos, houve um período de 13 anos. E durante esse período de 13 anos, Deus não se revelou mais a Abrão. E Deus falava com Abrão todos os dias.
Deus tinha promessas para Abrão. Abrão andava no caminho ali onde Deus orientava. Deus falou para Abrão, olha, sai da tua parentela, sai do meio dos teus familiares, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele não olhou para trás, ele não questionou, ele obedeceu a Deus e foi. E estava tudo caminhando bem. Só que por uma promessa, ele duvidou, ele deu ouvidos para a esposa e tentou dar uma ajudinha para Deus. E a consequência disso, uma das consequências disso, foi 13 anos de silêncio. 13 anos de silêncio. Você imagina você ficar 13 anos, um dia, uma semana, um mês sem ouvir a voz de Deus? Imagine 13 anos. Para quem falava com Deus todo dia, para quem ouvia a voz de Deus todo dia, 13 anos de silêncio, sem ouvir. Por quê? Consequência de uma atitude de tentar antecipar algo que não era para antecipar, de tentar achar um escape para que a promessa se realizasse de uma forma que não era a forma de Deus. Não foi Deus que deu essa direção. Deus prometeu o filho. A parte dele era confiar no processo, no meio do caminho, esperar para que aquilo acontecesse. E não tentar se antecipar e dar uma ajudinha para Deus, que Deus não precisa da nossa ajudinha. Deus não precisa da nossa ajudinha. Ele precisa que a gente confie, que a gente permaneça, que a gente amadureça, que a gente aprenda a esperar. É isso que Deus precisa de nós. E eu quero, para finalizar aqui, ler essa passagem, um finalzinho, que eu gosto muito dessa mensagem. Gênesis capítulo 18. Vamos abrir lá? Deixa eu abrir aqui, ó. Gênesis capítulo 18. O verso é o de número 10. Gênesis capítulo 18, verso 10. Vamos abrir lá? O melhor para as nossas vidas é o tempo de Deus, porque Ele é o próprio tempo. É isso mesmo, Ana Maria, é verdade. Ele é o tempo, Ele é o próprio tempo. Amém? Então vamos lá, Gênesis 18, versículo 10, diz assim: apareceram 3 anjos para Abrão. E diz assim: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? A Sara ouviu, 3 anjos foram enviados para Abraão, para reafirmar a promessa que Deus tinha feito para ele. Para reafirmar e para falar, ó, da tua mulher, da Sara, dela eu te darei um filho. É dela que eu te darei um filho. E a Sara ali meio que atrás da porta, encostada, ouviu os anjos dizendo isso. E ela começou a rir. Sabe aquela risada de deboche? Meio desacreditada. Sabe? Eu, depois de velha, depois de já ter cessado o costume das mulheres, eu não tenho mais condições para isso. Ela duvidou no seu coração e riu. Olha só. Versículo 12, né? Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Tipo, eu e meu marido já estamos velhos, a gente não tem mais condições disso, não. A gente não tem mais condições de ter filhos. Como é que Deus vai fazer isso para nós? Versículo 13. E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria, pois, coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado
tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Ele reafirmou aqui de novo, e ainda Sara tomou um puxão de orelha, podia ter ficado sem essa. Por que você está rindo? Por acaso existe alguma coisa tão difícil assim que o Senhor não possa fazer? Irmãos, não existe nada difícil demais para o nosso Deus. Não existe. Não existe. Não existe. A gente precisa aprender a confiar no processo, durante o caminho, acreditar, aprender a esperar no Senhor e não duvidar. Não existe coisa difícil demais para o Senhor fazer na nossa vida. Aquela causa que você diz, é impossível isso acontecer, é impossível mesmo. Para quem é ser humano, para quem é carnal, para quem olha para as coisas com os olhos naturais, mas para aquele que é de Deus, para aquele que olha para as obras de Deus, para aquele que olha para Deus, não há impossíveis. A palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crê. Aquilo que é impossível aos meus olhos é possível para o Senhor. O que é possível, eu tenho que fazer. O que é possível fazer? Eu orar, eu jejuar, eu me consagrar, eu ouvir a voz de Deus, eu obedecer, caminhar no caminho que Ele me orientar, fazer o que Ele me manda fazer. Isso é possível para eu fazer, então eu vou fazer. O que é impossível, o Senhor faz. Aqui, ó, o pastor Marlon colocou, se for para duvidar, cadê? Calma aí. Se for para duvidar, duvide das suas dúvidas. É isso aí, se for para duvidar, duvide das suas dúvidas, mas não duvide do poder de Deus, porque não há nada impossível para Ele fazer, não há. Ele só não vai fazer se não for da vontade dEle. Ele só não vai fazer se não for o melhor para você, se não for o melhor para mim. Ele só não vai fazer nessa situação. Porque o Senhor conhece nosso coração, Ele sabe do que precisamos, Ele sabe de tudo que precisamos, no tempo que precisamos, Ele sabe todas as coisas. Então, aquilo que é possível você fazer, faça você. Aquilo que é impossível, apenas creia, porque é impossível para mim e para você, que somos limitados, mas para Deus é um Deus sem, sem limites, para Ele não há limites, para Ele não há barreiras. Eu repito aqui, ó, que os anjos, o que o Senhor, foi o próprio Deus, foi boca de Deus aqui que falou, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Haveria algo tão impossível que Deus não pudesse fazer? Aí acho que Deus, daquele jeito, falou, agora que eu vou esperar mais um ano, vou esperar mais um aninho, porque aqui eles estavam com 99 anos, e a Bíblia, eu não sei se eu esqueci de anotar aqui, ó, no capítulo 21, não vou abrir lá para não estender muito, mas no capítulo 21, quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasceu. Isaac nasceu. Então, para Deus não existe impossíveis, para Deus não existe tempo, para Deus não existe barreiras, não há nada que possa parar o nosso Deus. Não há. Então, a nossa parte é confiar. A nossa parte é agradecer. A nossa parte é aprender no período do tempo, no processo, durante o processo. A nossa parte é adquirir maturidade, experiências, aprendizado, para que a promessa chegue em nossas mãos no tempo certo e a gente saiba o que fazer com essa promessa. Para que a herança chegue nas nossas mãos no tempo certo e a gente saiba o que fazer com essa herança nas nossas mãos. E respeite o tempo. Respeite o tempo. Em nome de Jesus, respeite o tempo. Deus não tarda. Não existe esse ditado do mundo que diz Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. Deus não tarda. Ele sabe o tempo certo, o modo certo. E aquilo que Ele prometeu certamente vai se cumprir. Basta você crer, você confiar, você esperar no Senhor. Vai se cumprir, vai se cumprir. Quem crê nisso aí, diga amém. Eu creio.
Quero soltar aqui um louvor do Tiago Pérez, que fala, inclusive, tempo da promessa. Quero louvar com vocês essa canção. Em seguida já vou entrar numa oração. Fica ligada comigo aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós confiamos em Ti, Pai. Forças pra continuar. Eu vou esperar Em Deus. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção, seu amor. faz o sonho renascer, Aleluia. esperança florescer. Dentro do meu coração. Declara aí comigo, ó. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, para você, mesmo que até pareça impossível. Aleluia. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em Ti. Aprenda a esperar no Senhor. O tempo da promessa vai chegar. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção, seu amor. Faz o sonho renascer, A esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, para você. Mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. espera em Ti. Aleluia. Esperamos em Ti, Senhor. Espera em Ti.